Olá, gente, tudo bem? Me chamo professor Alexandre. Eu estou aqui nesse maravilhoso curso de mediação escolar para trazer para vocês um conteúdo maravilhoso sobre como ser um bom mediador. Vão ser 3 meses de curso. Eu estou muito feliz, né, por ter sido convidado para estar aqui falando um pouquinho sobre o curso de mediação escolar. É muita animação. Eu sei que a maioria dos alunos estão assistindo o nosso conteúdo, né? Online, né, pela plataforma do IAP. Então, eu tenho certeza que se você está assistindo esse conteúdo, é porque você já acessou a plataforma. Eu fico muito feliz por conta disso. Eu vou falar um pouquinho hoje, né, sobre mediação escolar, sobre o que é inclusão escolar, né, que é um dos nossos temas, que eu gosto bastante. O papel do mediador escolar, não é verdade? Que é de suma importância sabermos qual é o papel dele, e orientação familiar. Como o mediador faz essa orientação familiar. E aí, eu vou me apresentar, né? Sou o professor Alexandre França, sou pedagogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, mestre em psicologia do desenvolvimento. É um tema no qual eu gosto bastante de trabalhar, gosto muito da inclusão, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: o caminho da aprendizagem é longo, mas não pode deixar de ser divertido. A gente não pode deixar esse caminho ser um caminho onde o aluno ele não aprenda, onde o aluno ele não consiga ter um bom desenvolvimento. E essa aula ela é uma aula muito importante, porque nós vamos falar sobre o que é a inclusão, né, para essa criança, qual é o papel do mediador dentro dessa inclusão e a orientação que a gente passa para a família dentro dessa inclusão, dessa mediação, né? E aí a primeira pergunta que eu faço dentro do nosso tema inclusão escolar é: existe diferença entre educação especial e educação inclusiva? Qualquer dúvida que vocês tiverem, alunos que estão assistindo pela plataforma IAP, vocês podem entrar em contato comigo pelo grupo de WhatsApp, né, na qual vocês já estão inseridos. A educação inclusiva e a educação especial, elas são totalmente diferentes, mas elas se complementam, elas andam juntas, né? A educação inclusiva, ela é uma concepção de ensino contemporâneo que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. Aí vai pressupor a universalização do ensino, a igualdade de oportunidade e a valorização das diferenças humanas. A educação inclusiva, ela complementa as diversidades étnicas, sociais, cultural, intelectual, física, sensoriais e de gênero dos seres humanos, tá? Ela vai fazer a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes da escola e no sistema de ensino, de modo de garantir o acesso à participação e à aprendizagem de todos, sem exceção. Então, a inclusão, ela traz para nós a seguinte vertente. Eu, como um professor, eu tenho que incluir todos os meus alunos no meu conteúdo. Se eu estou dando multiplicação, eu tenho que incluir toda a sala de aula, né, dentro do conteúdo de multiplicação. E aí eu entro no mundo de cada aluno, eu estudo cada aluno e levo esse conteúdo para que cada aluno possa compreender essa matéria. Então, a inclusão, ela garante o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. A educação especial, ela é uma modalidade de ensino que é destinada a educandos com necessidades educativas especiais no campo da aprendizagem, né? Física, dentro da deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, quer de características como de altas habilidades, superdotação ou de talentos. Ela deve ser oferecida em todos os níveis de ensino. Então, desde a educação infantil até o ensino superior, a educação especial ela tem que ser oferecida. E aí, o mediador, ele tem como função viabilizar a oferta da educação especial no contexto da educação inclusiva.
sempre que necessário. Então, educação especial, educação inclusiva, elas andam juntas, tá bom? Que é muito legal. E aí, eu vou trazer para vocês aqui a Lei 13.146, de 6/6/2015, né? Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E é para que essa lei? Ela assegura e promove, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a inclusão social e cidadania. Então, essa lei ela é para assegurar e promover as condições de igualdade para pessoas com necessidades especiais, né? Então, essa lei ela é primordial. E para quem é essa lei? Essa lei ela é para pessoas com deficiência, né? Considera-se pessoas com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interações com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e afetiva na sociedade. Então, essa lei é para quem? Para pessoas com necessidades especiais, seja ela pessoas físicas, intelectuais, sensoriais, auditivas, tá bom? Então, essa lei ela fornece para isso. Esse material que eu estou utilizando, eu vou colocar para vocês no grupo de WhatsApp, tá bom? Fiquem tranquilas. Eu estou usando ele de uma forma em PDF. Eu estou montando um slide bem legal para poder enviar para vocês no grupo de WhatsApp, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre pessoas com deficiência. Elas têm direito a quê? Essas pessoas com deficiência, quais são os direitos que elas têm? Bom, o direito a não sofrer nenhum tipo de discriminação ou negligência, receber o atendimento prioritário em qualquer circunstância, ao processo de habilitação e reabilitação multidisciplinar, elas precisam, a atenção integrada à saúde, inclusive o atendimento psicológico, estendido aos familiares. Então, tanto a pessoa com deficiência, tanto familiar, ele tem que ter esse direito integral à saúde, tá bom? Então, são esses direitos das pessoas com deficiências. É muito bom, você que é mediador, né, que está se formando em mediador, que já é mediador em uma escola, vocês terem essa noção, tanto da Lei 13.146, do 6/6/2015, né, que fala sobre assegurar e promover as condições de igualdade, né, ao exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas de deficiência, tanto os direitos que eles têm dentro da lei, tá bom? Aí a gente vai falar sobre o direito à educação no artigo 28, né, que é de incumbência ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar, né, que é o CAP 4, tá bom? E aí o artigo 28, no inciso 1, diz o seguinte: sistema educacional inclusivo em todos os níveis de modalidade. Então, como a gente falou, a criança com necessidade especial, a criança que tem deficiência física, ela tem que ter o direito desde a educação infantil até o ensino superior. Aprimoramento dos sistemas educacionais, né? O sistema educacional tem que se aprimorar para receber esse aluno. Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado. Então, essas crianças precisam ter um atendimento educacional especializado, professores especializados, escolas especializadas, diretores especializados. E quando a gente fala de educação especial, aí fala assim, tem que ter um local especializado para ele. Bom, sim, ele precisa de um local especializado específico para ele, mas ele precisa de um profissional especializado, desde a pessoa da entrada do portão, a tia da merenda, ao professor, ao mediador, ao coordenador, ao diretor. Todos precisam ter uma especialização para garantir o acesso educacional daquele aluno, tá bom? A oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua. Então, aí é crianças com deficiência auditiva, crianças que têm um problema não um problema, que tem uma deficiência na fala e na audição, né? O antigo surdo-mudo, né? Então, a oferta da educação bilíngue em Libras tem que ser como primeira língua, como língua materna,
e a segunda língua, a língua portuguesa, né? Na qual nós temos mais prioridade. O artigo 28, né, a continuação, fala assim: adoção de medidas individualizadas e coletivas nas instituições de ensino. Então, as instituições de ensino, elas precisam ter medidas individualizadas para esses alunos com necessidades especiais. Planejamento de estudo de caso. Por isso que eu falei que é necessário que toda escola seja especialista dentro da educação especial e educação inclusiva, né? E aí, esses profissionais, eles estudam o caso desse aluno, elaboração de plano de atendimento educacional especializado, que é o PEI, né? Ele precisa de um plano específico para ele, para a escola entender o seguinte: opa, calma aí, como esse aluno vai chegar no final do ano? Como eu quero esse aluno? O que ele vai aprender? O meu aluno ele vai ser capaz de quê? Né? Adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores. Precisa ter, dentro da escola, adoções de práticas pedagógicas que têm programas de formação inicial e continuada. Então, inicial, quando o professor entra na escola, eu vou dar um curso, um treinamento para esse professor, para ele trabalhar com esse aluno. E eu preciso manter esse professor atualizado, né? Que é uma formação continuada para ele continuar dando essas aulas, tá bom? Vocês me dão só um minutinho, só para eu conseguir pegar uma aguinha aqui. E aí, dentro dessa formação continuada, alunos que têm que é deficiente auditivo, os professores precisam de uma disponibilização para o atendimento educacional especializado para esses alunos, os tradutores, os intérpretes de Libras, guias de intérprete e profissionais de apoio. Deficiente visual, a mesma coisa, os professores precisam de cursos voltados para isso, os mediadores precisam de cursos para poderem ajudar essa criança, né? Acesso à educação superior e à educação profissional tecnológica em igualdade de oportunidades em condições com as demais pessoas. Aí já falando do próprio aluno. Eles precisam ter esse acesso. Eles são pessoas normais. Eles não são diferentes porque eles só são diferentes, como eu sou diferente, porque eu uso óculos sem barba, e você é diferente, porque eles têm uma necessidade especial, é uma diferença a mais. Eles precisam ter acesso à educação superior, eles precisam ter acesso a uma educação profissional tecnológica, para eles irem para o mercado de trabalho, para eles trabalharem. Muitas pessoas falam assim: ah, mas tem o LOAS, eles podem pegar o LOAS, mas eles são pessoas normais também, eles querem trabalhar, eles querem ter acesso ao que pessoas ditas normais também têm acesso. Eles são pessoas normais, eles só têm uma dificuldade, eles só estão com uma dificuldade, ou às vezes na fala, ou às vezes na visão, que são as deficiências sensoriais, ou eles não são diferentes de nós em nada. Eles só precisam de atenção para conseguirem entrar no mercado de trabalho, né? A gente precisa ter inclusão em conteúdos curriculares. Eu acho isso muito importante, não só para pessoas com necessidades especiais, mas para todos. Se estamos falando de educação inclusiva, todos precisam ser inclusivos. Se eu tenho na minha turma um aluno autista, toda a minha turma ela precisa conhecer o que é o autismo. Na escola onde eu trabalho, dentro de uma sala, tem uma aluna que é autista. Os alunos, eles não entendem. Eles falam: tio, fulaninha é tão diferente. Não, fulaninha é normal. Só que ela tem uma deficiência, ela é uma portadora de autismo, né?
é uma criança normal, só que tem momentos, como nós temos os nossos momentos, que somos diferentes. Precisamos incluir conteúdos curriculares dentro das escolas, curso de nível superior, educação especial, com temas relacionados a pessoas com deficiência. Toda a grade curricular do Ministério da Educação precisa ser mudada para podermos termos uma visão de um todo, sabe? Precisamos ter uma visão de um todo. Acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Isso tem sido muito colocado dentro das escolas, né? Os esportes para crianças com necessidades especiais, para pessoas com necessidades especiais. Uma coisa que eu acho que é primordial as empresas e escolas terem é acessibilidade para todos, tanto trabalhadores, tanto estudantes. O que eu acho engraçado é que em algumas escolas os alunos não são portadores de necessidades especiais, mas os pais desses alunos são. E a escola não oferece um atendimento para esses pais. Escola não é só para alunos, escola é para a família. A escola precisa estar de portões abertos para toda a sua comunidade, né? Oferta de profissionais de apoio, que são mediadores, né? Isso é de suma importância. É de suma importância termos esses profissionais e esses profissionais estarem ligados a, ao, ao, à formação continuada. É muito legal isso. Não adianta só ter, né? Precisa ter. E aí, a gente está falando sobre inclusão. E aí eu pergunto para vocês, dentro desse contexto que eu falei aqui agora, o que é inclusão dentro disso? A educação especial e a educação inclusiva, elas andam juntas. São irmãs gêmeas, né? Mas como todo irmão gêmeo, eles parecem ser iguais, mas eles são diferentes. O que é educação inclusiva? O que nós estamos vendo nas escolas? Você que tem filho na escola, o que seu filho tem passado de educação inclusiva para você? Será que os professores, já que estamos falando de educação inclusiva, será que os professores eles têm entrado no mundo dos nossos filhos? Será que seu filho, quando chega com uma dificuldade no conteúdo, ele fala, não, mãe, olha, não, pai, olha, a professora, ela conseguiu me trazer um conteúdo no qual eu soube entender a matéria. Se o professor, se o mediador, ele não consegue entrar no mundo de um aluno dito normal, como ele vai entrar no mundo de um aluno com necessidade especial? E inclusão é eu me colocar no lugar do outro. É eu me dispor. É como se fosse uma misericórdia. É colocar meu coração na necessidade do outro, né? Para quem tem conhecimento na área da teologia, miseriocárdio é colocar a minha atenção em cima da necessidade do outro. E estamos falando de pessoas com necessidades especiais. Como a sociedade tem enfrentado isso? Não tem. Muito se tem falado de educação especial por conta de filhos de famosos. O autismo hoje é muito famoso por conta do Mion, porque o filho dele é autista, porque a síndrome de Down ele começou a ter fama por conta daquela novela, se não me engano, Páginas da Vida, e depois veio o Mário. Então, as pessoas elas só têm acesso quando o filho de um famoso e aí ele expõe, né? Porque ele também tem dúvida, ele é ser humano, e porque ele expõe, começa-se os estudos serem tirados do fundo da gaveta, e há 7 anos atrás a gente não se falava de mediação escolar, a gente não falava de autismo, não se falava, não se falava de uma forma abrangente como se fala hoje. Hoje você entra nas redes sociais, você clica aí, você tem vários cursos de autismo, vários cursos de Libras, mas anos atrás não era. Então, a formação continuada, ela precisa ser ofertada não só para os professores, mas para toda a escola, para toda a comunidade. Nós precisamos abrir esse conteúdo
para todos. Para todos. Precisamos ter uma rede de profissionais qualificados para atender esses alunos com necessidades especiais. Não é só entrar na escola e ver que o professor está dando multiplicação para o aluno e você, como mediador, olha, vou te ajudar a fazer. Mediador não é isso. É o próximo tempo. Qual é o papel do mediador? Não é você brincar com uma criança no pátio da escola enquanto toda a turma está lá tendo conteúdo. Não é. Mediar é muito além disso. É você entrar no mundo do aluno, você entender a vida dele. O que eu vou passar no curso aqui não é uma receita de bolo que você vai fazer com todos os alunos. Não. O que nós vamos dar aqui no curso de mediação é um senso para você estar preparado para o mercado de trabalho e você falar assim, nossa, o professor Alexandre, ele disse para mim dentro do curso que quando eu entrar no mercado de trabalho, opa, eu vou ter algo que vai ser nítido para todos os alunos, mas cada aluno ele é diferente do outro. Eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que fazer outros tipos de curso, eu vou ter que me aprimorar dentro da vida daquele aluno. Não é só o aluno dentro da escola, eu vou ter que me adequar ao aluno num todo. Eu tenho que saber como é aquele aluno em casa, eu tenho que saber como ele é aquele aluno na escola, eu tenho que saber como ele é esse aluno na aula de natação, porque eu preciso conquistar esse aluno. Quando falamos de autismo, a gente precisa conquistar o nosso aluno. Como psicopedagogo, eu preciso conquistar o meu paciente, o meu assistido. Eu preciso conquistar ele. A mesma coisa com síndrome de Down, na verdade, é com qualquer outra pessoa. Para você ter uma amizade comigo, ou eu com você, eu preciso conquistar você. Eu preciso saber como é o seu dia a dia, o que você faz, não é verdade? Eu preciso saber. Então, eu acho que é de suma importância entrarmos no mundo do aluno. É de suma importância sabermos que esse aluno ele é importante para mim, que ele vai me fazer ser um ser humano melhor. Que delícia! Alguém tem alguma dúvida em relação à inclusão? Alguém tem alguma dúvida? Estou vendo que alguém está digitando. Vou esperar. Vamos lá. O mediador precisa estar em conexão com o professor, certo? Sim. Como podemos fazer com que o conteúdo do professor chegue ao entendimento do aluno? Bom, muito simples, gente. Olha só. Como
a pergunta já se auto-responde? Sim, o professor e o mediador ele precisam estar em uma conexão, né? Até porque você precisa saber o conteúdo que o professor está dando para você poder montar materiais adaptados para o seu assistido, né? Para o seu aluno. Como eu faço para que o conteúdo do professor de multiplicação ele chegue ao entendimento do aluno? Primeiro, a primeira coisa que eu falo para vocês, mediadores, a gente nem ainda entrou qual é o papel do mediador, mas eu já vou me adiantar, já que a pergunta foi de muita valia. O que eu tenho que fazer? Bom, como eu falei, eu preciso estudar o aluno em um contexto todo. Como é o aluno em casa, como é o aluno na escola, como é o aluno no pátio, como é o aluno com os amigos, como é o aluno com os pais, como é o aluno com os avós, na natação. Em tudo que ele faz, o mediador tem que estar dentro desse contexto. E aí a primeira coisa que eu sempre faço com os meus alunos, ou os meus assistidos, os meus pacientes, eu tento ver o que ele mais gosta. Ah, o que você gosta? Ah, eu gosto do Bob Esponja, eu gosto do Chaves, eu gosto da Chiquinha. Ah, legal. Eu começo a trazer conteúdos, né, para esse aluno dentro do conteúdo que ele gosta. Eu conquisto ele, eu começo a conquistar. Ah, você está comprando o seu assistido? Não, eu estou conquistando ele. Porque comprar seria o seguinte: ah, toma aqui, ó, fica quietinho. Eu estou comprando esse aluno. Agora, quando eu levo alguma coisa para ele do que ele gosta e eu quero receber algo em troca do conhecimento dele, eu estou querendo conquistar. Eu quero conquistar esse aluno, não estou querendo comprar. E aí, o que você faz? Você começa a conquistar esse aluno. Por isso que é importante o mediador ele entrar na escola juntamente com o aluno. Eu digo em relação ao calendário escolar. Então, porque quando o aluno já está na sala de aula, já está no meio do ano, o mediador entra, até o mediador correr atrás desse assistido, a matéria já está indo embora. Mas aí, a gente entra no seguinte, eu sou super a favor a uma grade curricular diferenciada para esses alunos com necessidades especiais. Se ele está no quarto ano, a turma tem que saber até o final do ano multiplicar e ele entrar na soma, para mim isso é de muita valia. Ele não sabia somar, agora ele sabe. Então a gente tem que ter uma paciência com os assistidos. Vamos lá. Estou trazendo muita informação. Primeiro, deixa eu responder essa pergunta. Então, o que eu faço? Eu começo a trazer coisas que é do interesse do meu aluno, eu começo a fazer perguntas, trago para ele brincadeira, trago para ele atividades na qual ele gosta, né? Começo a revisar com ele alguns conteúdos, trazendo dentro dos conteúdos a Chiquinha, o Chaves, o Patrick, o Bob Esponja, né? Aquilo que ele gosta. Quando eu vou brigar com ele, eu tenho que ser muito firme. Ó, fulano, não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. Ó, olha o nosso combinado. Eu tenho que ser muito firme na minha fala, né? Eu preciso trazer para ele conteúdos de revisão. Olha, eu preciso mostrar para ele que ele é capaz. Ele está revisando algo que ele já tem ciência, então ele vê que ele é bom. E eu também estou levando para ele conteúdos novos e dizendo: olha, você é capaz. Vamos lá. Então, é de muita importância, para quem me fez a pergunta, você ter essa conexão com o professor e levar para esse assistido, né, para esse aluno, o entendimento da matéria que esse professor está passando. Alexandre, ele não está conseguindo alcançar. Então, o que ele consegue alcançar? A turma está multiplicando por 4, ele está multiplicando por 2. Eu vou com ele com 2. Depois, aos poucos, eu vou chegando com 3, depois com 4, depois... Entende? Eu não preciso correr com este aluno por conta de conteúdo. Eu tenho que ir de acordo com o que ele sabe. Tá bom? De nada. Qualquer dúvida, é só botar aqui no chat que chega aqui para mim. Então, vamos lá. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta?
Papel do mediador. E aí eu faço a pergunta para você, o que é mediação? Que a gente já conversou aqui. Alguém pode me dizer o que é mediação? Se você se você está assistindo online, eu recomendo vocês anotarem essas perguntas, mesmo que na frente, né, venha a resposta, e responda pelo grupo de WhatsApp. É muito legal a gente ter essa troca dentro do próprio grupo também. Dentro do grupo, né, antes de responder o que é mediação, eu vou estar levando perguntas para vocês, alunos, levando conteúdo para vocês, artigos para vocês de mediação, artigos meus, artigos de colega, de outros professores dentro do IAP, artigos de alunos da pós-graduação, para que vocês possam se integrar dentro desse conteúdo de mediação. E aí, um livro que eu super recomendo para vocês lerem é O Corpo Fala. Eu vou colocar esse livro, eu tenho ele em PDF dentro do grupo, tá bom? E na plataforma também vai ter a área de conteúdos extras, livros para ler, alguma coisa assim. E aí lá vai ter alguns livros também que vocês vão poder estudar, ler, falar um pouquinho, vocês vão entender um pouquinho sobre TDAH, mediação, autismo, tá bom? Entre outras necessidades especiais ou transtornos, tá? Então, vamos lá. O que é mediação? É um ato, né, que ocorre a interferência, né, de um mediador para buscar um entendimento e composições entre partes em conflitos. Então, quando eu medio, eu pego a situação daqui, a situação daqui, eu faço essa mediação. Vamos lá. O que a gente pode resolver? Então, o aluno ele só sabe adição e subtração, o professor está passando multiplicação. Eu vou pegar aquilo ali. Bom, a pessoa está passando multiplicação, o aluno sabe a subtração e a adição, eu tenho que fazer com que o aluno chegue aqui, mas eu tenho que fazer ele entender o que eu vou fazer. Vou fazer jogos, eu vou fazer atividades, eu vou trazer brincadeiras, para que ele consiga introduzir esse conteúdo. Então, quando ele começa a introduzir, ele já está dentro do conteúdo. Ele não esteja junto com a turma, mas ele já está introduzido dentro desse conteúdo, né? Que é muito importante. E aí, quando a gente fala conflito, que conflito é esse? É o conteúdo, né? Porque, assim, hoje a gente está falando de mediação escolar, mas tem um curso na plataforma que eu dou sobre mediação de conflito, né? Que é muito legal, onde eu dou vários eixos para os alunos estudarem. E aqui na mediação, os eixos são os conteúdos que os professores eles têm que dar dentro da grade da sala de aula, tá bom? Então, são esses os conflitos. Mediador é um cargo determinado, mediador é o cargo que determinado indivíduo executa com intermediário entre duas partes distintas, o aluno e o professor, né? O mediador tem o papel de intervir na comunicação entre as partes conflitantes, com o objetivo de chegar a um acordo ou conciliação, né? A profissão mediador escolar não existe. Essa profissão ela não existe. Ela vou assinar seu carro com sua carteira como mediador escolar. Essa profissão não existe, né? Esse cargo, esse título, nós demos, né, as prefeituras, as escolas particulares, como mediador escolar, para mediar esse conflito entre o aluno, o conteúdo e o professor, né? Então, esse mediador, ele surge assim. E essa figura mediadora ela vai surgir em 2015, pela Lei 13.146, na qual a gente já falou. Diante da filosofia de inclusão como movimento mundial, as escolas de todo o mundo tiveram que dar conta de incluir crianças com necessidades específicas em classes já existentes. Classes essas, como professor cuja formação não havia se preocupado com esses aspectos. Nesse momento, a opção foi colocar um profissional especializado na sala de aula a fim de acompanhar uma criança ou adolescente em parceria com o professor de classe. Então, a mediação escolar ela surge aí em 2015, né, com a lei brasileira, tá? Aqui no Brasil chega em 2015. E aí eu falo para vocês, como mediadores, nós precisamos mediar conflitos,
muito difíceis, né? Porque tem crianças, principalmente na rede pública, que já não sabem nada, né? A rede pública, ela é muito defasada, né? No papel, a rede pública é maravilhosa, tanto o SUS, tanto a educação, né? É maravilhosa. Só que quando a gente chega na rede pública para mediar esses alunos, a turma que tem que estar em multiplicação já não sabe nem adição nem subtração. E se o aluno com necessidade especial não sabe nem número? Como chegar à multiplicação? Se meu aluno ele não sabe os números, né? Números naturais, a classe só nem sabe adição e subtração, e o currículo tem que chegar à multiplicação. Olha o conflito que o mediador ele tem que mediar. Bom, meu aluno ele tem que ser capaz de multiplicar, mas ele não conhece nem os números. Então, eu tenho que fazer um trabalho para ele começar a entender o que são os números, né? E quando esse aluno, esse assistido, ele não é verbalizado, ele não consegue falar. Como eu faço para que ele consiga entender o conteúdo? São muitos conflitos que nós encontramos nessa trajetória. E a gente precisa analisar. Como o aluno vai ser capaz? Como ele é capaz de chegar a isso? Prepararam e analisaram isso? Já chegaram a esse entendimento? Meu aluno ele é capaz, ele tem que ser capaz de multiplicar de acordo com a grade comum curricular. Mas ele não fala. Ele não tem um atendimento especializado particular. Ele recebe pelo SUS. Ele tem tratamento com psicopedagogo, com fono pelo SUS, que é aquela sessão de 30 minutos, uma vez por semana, ou às vezes de 15 em 15. Como eu, como mediador, posso ajudar ele nesse conflito? E muitas das vezes, quando a gente está em sala de aula numa rede pública, a gente vê a turma numa defasagem, a gente também quer ajudar a turma. Nós não vamos ser só um mediador de João e Maria. Nós vamos ser mediador de 35 alunos. E o professor, que é professor e mediador ao mesmo tempo, tem 40, 50 alunos em sala de aula, tem aqueles alunos com necessidades especiais. Olha o conflito. Então, quando falamos de conflito em sala de aula, falamos em conflitos conteudistas. O aluno não consegue chegar. É muito difícil. Alexandre está querendo que eu desista? Não. Eu estou mostrando para você uma realidade que está dentro das escolas, não só particulares, como públicas também. E que também está chegando às redes particulares. Alunos que vêm de escola pública que vai para a rede particular, principalmente alunos com necessidades especiais, que os pais vêm que não estão conseguindo. E aí consegue pegar o LOAS, e esse LOAS é para o tratamento para a escola. Consegue pagar uma mensalidade de 300, 400 reais. E quando o aluno chega na escola, o aluno precisa multiplicar e dividir. Meu aluno não sabe o que são os números naturais, números cardeais. Ele não sabe. Ele não sabe o que é preposição, substantivo comum, substantivo próprio. Ele não sabe o que é a terra. Ele não sabe sobre as 4 estações. Ele não sabe nada. E eu, como mediador, eu tenho que resolver esse conflito. O papel do mediador não é um papel qualquer. É um papel de suma importância para os pais, para as crianças. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos nos conscientizar em relação a isso. Nós precisamos ter noções básicas de que, quando eu entro numa sala de aula, eu preciso ter a consciência que tem um ser humano que às vezes não sabe nada, ou que sabe tudo. É uma caixinha de Pandora. E muitas das vezes, além de estar passando por um conflito dentro da escola, está passando dentro de casa. Quantas crianças, quando chegamos na escola, seja ela de escola pública, seja ela de escola privada, particular,
não toma um banho, não tem acesso à higiene básica. No básico. Tem até agora um show, né, do Whindersson Nunes falando sobre isso, que é básico. E aí a gente fica como? Qual é o papel do mediador nisso? Mediar, ajudar. Muitas vezes, entrar literalmente no mundo do aluno, na intimidade do aluno. Quantas crianças com necessidades especiais, que eu já vi colegas falando para mim, Alexandre, essa criança é abusada. Ela não tem só o problema necessidade especial, não. Pessoas se aproveitam disso para abusar delas. Existe. Podem entrar na internet, pesquisa. Existe. E aquela criança tem uma autoestima baixa, já não é muito aceita pelos colegas, que têm um preconceito, sim, pelos professores, que também às vezes têm preconceito, sim. Você chega na sala de aula, você quer ajudar aquela criança depressiva. Você vai conversar com ela, como incluir essa criança. Quando falamos de mediação escolar, não falamos só de necessidades especiais. Falamos sobre inclusão. Incluir. E aí me lembra um conteúdo, né, uma questão, e eu sempre falo, para incluir, às vezes eu tenho que excluir essa criança da sala de aula. Eu preciso conhecer ela. Alexandre, você está falando isso? É doido? Vai perder seu diploma, não. Para incluir, eu preciso passar pelo processo de exclusão, segregação e inclusão. Eu preciso excluir, segregar, integrar e incluir. Exclusão, quando eu tiro ela do ambiente dela de escola, que eu quero conhecer essa criança. Segregação, quando eu coloco ela na sala de aula e ela fica meio assim, meu Deus, e agora? O conteúdo está sendo multiplicação e eu não sei. Eu preciso entender esse aluno dentro da integração, da segregação. Aí eu vou integrar ela dentro do conteúdo de uma forma diferente. E aí, quando eu vou incluir ela já está dentro do conteúdo junto com os alunos. É muito importante nós entendermos isso. Educação especial não é só ir para a escola com a psicomotricidade e brincar com a criança. Coisa linda que seria. Só brincar. Como eu já vi em instituições. Vamos brincar com ele. Meu salário está lá na conta mesmo, eu recebo. Não é só isso. O mediador, ele tem muitos conflitos. Ele precisa resolver esses conflitos. E não esquece, aquele minha terapia tem que estar em dia. A principal função do mediador é ser o intermediário entre a criança e as situações vivenciadas por ela, onde se depara com dificuldade de interpretação e ação. Foi o que nós conversamos agora. Pode atuar como intermediário nas questões sociais e de comportamento, na comunicação e linguagem, nas atividades ou brincadeiras escolares e nas atividades dirigidas ou pedagógicas da escola. Atua em diferentes ambientes escolares, na sala de aula, dependência das escolas, pátio e nos passeios escolares que forem de objetivo social e pedagógico. E também na vida particular, né? Como eu já disse. Qual é a diferença entre o mediador e o cuidador? O mediador também pode acompanhar a criança ao banheiro, principalmente se tiver com o objetivo de desfraude, auxiliando nos hábitos de higiene,
promovendo independência e autonomia no decorrer da rotina. O mediador, ele ajuda a criança nesse desfraude, ensinando o cuidador, ele só troca a fralda. Ele só ajuda a criança no banheiro. Ele só está fazendo o papel dele, que é cuidar. O mediador, ele ajuda a criança a chegar num objetivo. Ele precisa ser desfraudado. O aluno precisa entender por que ele está sendo desfraudado. Ele precisa chegar a um hábito de higiene. Ele precisa entender que ele está fazendo isso. Eu tinha um paciente, e aí eu gostava muito dele. Ele já tinha 30 e poucos anos, né? A família me contratou para poder trabalhar a higiene dele. E aí a família achou que eu ia ser um cuidador, né? Bobeira. E aí eu comecei a ensinar ele hábitos de higiene. Ele não se limpava sozinho, ele não tomava banho sozinho, ele não estendia a roupa, a toalha dele depois do banho sozinho, ele não fazia nada disso. E eu comecei a trabalhar com ele. E autista, né? Então a gente tem que trabalhar com constância. E comecei, ele começou a se limpar sozinho. Olha que engraçado, que engraçado. Ele não se limpava sozinho, ensinei ele a se limpar sozinho. Só que ele enrolava o papel higiênico, limpava o bumbum, jogava o papel higiênico fora. Jogava no vaso. Limpava o bumbum uma vez, jogava. Ele limpava uma vez só com o mesmo papel higiênico. Né? Ele pegava vários papel higiênicos para se limpar. Quando ele via que estava limpo, ele dava descarga e o papel higiênico e as fezes, né, pro cano, né, pro esgoto. E aí, bom, qual é o meu objetivo? Trabalhar a higiene dele. É até bom esse exemplo para vocês entenderem um pouquinho como é o nosso papel. Eu cumpri? Cumpri. Agora, meu assistido, meu paciente, ele consegue se limpar sozinho. Só que ele está jogando papel higiênico junto com os dejetos dele. Isso vai acabar entupindo. Então, eu tenho que trabalhar com ele o quê? O próximo passo. Ele precisa se limpar e jogar o papel higiênico no lixo. E eu já estava com isso na mente. Fui trabalhar, né? Fui atendê-lo. E aí a mãe chegou para mim e falou assim: Alexandre, queria conversar com você? Eu falei: claro, vamos conversar. Então, eu estou percebendo que fulano tá jogando papel higiênico no vaso e tá entupindo. Ela não chegou para mim e falou assim: Alexandre, olha, meus parabéns. Fulano está conseguindo se limpar sozinho, está conseguindo fazer as higienes dele sozinho. Mas eu estou percebendo que quando ele faz sozinho, ele joga o papel higiênico dentro do vaso. Isso está entupindo. Teria como você trabalhar? Ou o senhor já está com alguma coisa para trabalhar com... Não. Ela não visualizou que o filho dela já estava conseguindo se limpar sozinho, fazer as necessidades básicas sozinho. Ela se preocupou com o encanamento. Detalhe, classe média alta, tá? Não. Falei assim, olha, foi bom você comentar. Eu ia comentar sobre isso hoje. O nosso próximo passo é trabalhar com ele a parte da lixeira. Ah, tá, que bom. Olha, outra coisa, ele tá gastando também muito papel higiênico, né? Então, já tentei trabalhar com ele isso. Vai ser muito desafiador. Por quê? Ele limpa, ele não tem a consciência de dobrar o papel higiênico e limpar novamente. Depois jogar fora, usar 2 vezes o mesmo papel higiênico. Ele não tem essa consciência. E aí, eu já tentei trabalhar e vi que é impossível. Mas ele chegou ao nosso objetivo. Ele está se limpando sozinho. Mas, nossa, tá gastando tanto papel higiênico. Eu quase falei assim, minha querida, tira uma parte do que você me paga para comprar papel higiênico, porque o meu paciente, ele conseguiu o que eu queria. A sua questão agora é papel higiênico. Enfim. Falei, mas a gente já chegou ao objetivo, ele tá se limpando sozinho. Ela não é.
você tem razão, né? Mas, poxa, por semana tá sendo não sei quantos papel higiênico, né? Porque eles parece que compravam em boa quantidade, né? Depois de um tempo, ele começou a tomar banho sozinho, né? Ele tomava, mas só lavava a axila e o bumbum. Só isso que ele sabia lavar. Eu ensinei ele a passar o sabonete na perna. Gente, a gente passa por. Eu falo isso para as meninas da psicopedagogia, elas não acreditam. Teve um aluno que falou assim: vem cá, mas eu estou me formando para isso? Sim. No caso de vocês, né, mediador escolar, pode ser que a criança tenha algum problema e você tenha que dar banho nele na escola. Mas eu estou falando na minha experiência, para vocês terem uma ideia de como é na escola. Eu vou passar já a experiência da escola. E aí, ele começou a se ensaboar e tudo mais, né, sozinho, se enxaguar, lavar o cabelo, tudo mais sozinho. E aí era engraçado porque ele tinha uma pessoa específica para fazer tudo isso. Eu desempreguei essa pessoa. Ele está chateado porque a pessoa perdeu o emprego, mas feliz porque ele começou a desenvolver isso. Enfim. Aí ele tomava banho, botava a toalha na corda e deixava lá. Ele não botava no empregador, só botava na corda assim. Para mim já era. E recolhia a roupa dele. Ela começou a reclamar que eu estava ensinando ele a recolher a roupa e lavar a louça. Ela, mas ele não precisa disso, Alexandre. Fulana faz isso quando vai limpar o banheiro. Eu falei, sim, eu entendo que fulana faça isso. Mas a senhora tem que entender que ele precisa ter uma dependência. Ele não vai ter a senhora para sempre. Ele não vai ter fulana para sempre. Não, mas aqui em casa, olha, eu estou trabalhando com ele, a independência dele. Vai que um dia a senhora esteja dormindo, ele precisa fazer alguma coisa. Ele precisa de um copo e o copo está sujo. Ele precisa entender. Ele vai te acordar? A senhora gostaria? Não, não. Então, daqui a pouco a gente vai entrar nesse contexto sobre família. A gente precisa tentar introduzir na família essa cooperação. A gente tem que mexer numa parte que dói nessa família para ela entender o nosso trabalho. E com essa mãe eu trabalhava assim. Até que chegou um dia, né, que eu consegui, eu falei, olha, ele chegou aonde a senhora queria que ele chegasse, a senhora me contratou para isso. Tem alguma outra, é, dentro da nossa linguagem, tem outro conflito que eu posso mediar? Ah, não, não tem. Então tá. Aconselho a senhora agora a procurar um especialista, ou se você quiser a gente continua, agora para trabalhar a parte é, educacional dele, né? Ele não sabia escrever, não sabia ler. Ela, não, não, tá bom assim. Se um dia, né, ela se for, o menino tá bem de vida, o pai já se foi e deixou ele muito bem de vida, o menino também tá bem de vida, a irmã ajuda muito ele. Então, para ela, o importante era que o filho dela não dependesse mais dela nem dos empregados, né? Até porque ela estava também cortando custo. Foi logo na pandemia, então, quem não queria cortar custo? Então, olha a diferença entre eu mediar e eu cuidar desse paciente. Foi por isso que eu botei esse exemplo. Eu mediei os conflitos dele mesmo sendo um psicopedagogo, né? Eu não cuidei dele. Quem cuidava era a babá. Que eu ajudava. No início, eu o ajudava ensinando ele a depois ele fazer sozinho. Essa constância. Então, o papel do mediador é esse. É fazer ensinando. E do cuidador, não. É só fazer. Alguém tem alguma dúvida? Alunos que tiverem dúvida e estiverem online, podem mandar dúvida pelo grupo, né? Podem mandar dúvida. Alguém está tendo alguma dúvida? Muito obrigado. Que bom que ajudou você. Então, vamos lá.
A mediação e a adaptação curricular. Vocês vão aprender a fazer adaptação curricular, tá? É muito legal. O PEI também, né? É o plano especializado individualizado, perdão, em próximas aulas, tá? Mas é muito bom vocês já terem essa noção, tá? O mediador tem a função de realizar a adaptação de trabalhos e atividades individualizadas. Então, a professora está passando multiplicação, né? Tá lá, multiplicação, bonitinho, tudo mais. Você vai pegar o conteúdo da professora e vai adaptar esse conteúdo para o seu aluno, dentro daquilo que ele é capaz de fazer. No magistério, não sei se vocês já pegaram essa época do magistério, mas eu peguei o magistério. Não sou velho. No magistério tinha uma professora chamada Fátima Francis. Ela é maravilhosa, ela até se aposentou. Ela começou muito cedo, mas se aposentou nova. Maravilhosa. Fátima, um beijo onde você estiver. Aí que um dia ela vai ver esse vídeo, né? Então, e a Fátima, ela ensinou a gente a fazer o plano de aula assim. O meu aluno, ele é capaz de quê? O que o meu aluno é capaz de fazer? O que o Alexandre é capaz de fazer dentro da matemática? O Alexandre é capaz de reconhecer os números. O Alexandre é capaz de fazer adição e subtração, subtrair e somar. Ele é capaz de multiplicar, ele é capaz de dividir, ele é capaz de fazer frações, de fracionar. Ele é capaz de saber que 5 vezes 5 é 25, né? Então, sempre usar essa frase, o meu aluno é capaz de. Eu gosto muito de trazer isso tanto para o curso de pedagogia, de pós-graduação, de mediação, que é bom a gente entender isso, tá? Então, o mediador, ele tem a função de realizar adaptações de trabalhos e atividades individualizadas, a fim de permitir que os professores ganhem tempo com as demais atividades do dia a dia. Então, ele vai fazer uma atividade não é uma atividade light, tá? Não é uma atividade fácil, tá? É uma atividade na qual o seu aluno é capaz de fazer. Algumas adaptações curriculares podem ser feitas seguindo a proposta do professor da turma e das terapias de apoio, né, caso o aluno tenha. Para tanto, é necessário conversar com a equipe terapêutica para que as ações sejam coerentes e uniformes. Quando o paciente ele passa pela neuropsicóloga, né, ele dentro do laudo dele tem algumas especialidades que o aluno ele vai ser capaz de compreender. E aí é sempre bom o mediador, os terapeutas, eles estarem em comum acordo, né? Sempre em comunicação para essas atividades especializadas, essas adaptações curriculares. A parceria entre o mediador e a escola favorece o estabelecimento de metas realistas, que se refere ao desenvolvimento, como também possibilita a criança de acordo com as suas próprias conquistas. Então, essa parceria faz com que as metas elas sejam realistas. Essas metas a criança vai conseguir realizar. E isso vai trazer nela uma satisfação muito grande. O aluno ele vai estar satisfeito. Nossa, eu consegui. Isso traz para eles uma satisfação. Em linhas gerais, observa-se que há diferentes tipos de alunos que podem precisar de apoio de um mediador, cujas dificuldades podem ser de diversas naturezas. Por exemplo, dificuldade motora geral e acessibilidade. O aluno com limitações motoras, mesmo com acessórios que facilitem a locomoção ou digitação, pode necessitar, pelo menos no período de adaptação, de mediadores escolares. A implementação de muitos recursos só é possível com este auxílio individualizado. Adaptações de materiais também podem ser uma constante. Então, alunos que têm dificuldade motora e acessibilidade, eles precisam de mediador. Não é que eles precisam de mediador para sempre. Eles precisam dentro de uma fase de adaptação. Por exemplo, eu já mediei uma aluna com dificuldade motora. Ela usava cadeira de roda.
E ela não precisou de mediador para sempre. Ela precisou dentro daquele contexto inicial dela. Depois, eu só fiquei mediando na parte de conteúdo. Entendeu? Dentro das adaptações de material dela, principalmente em educação física. Dificuldades comportamentais importantes. Determinados comportamentos, sobretudo agressivos, podem colocar em risco a integridade do aluno, bem como de seus colegas. Neste caso, o mediador escolar pode favorecer interações saudáveis e, quando necessário, intervir em comportamentos que possam prejudicar alguém no ambiente escolar. Então, alunos que têm dificuldades comportamentais, principalmente autismos autistas moderados e severos, é muito importante o mediador estar sempre ali por perto, né? Porque o que acontece? Quando o mediador chega na escola, parece que quando ele faz amizade com o professor, ele esquece o aluno que ele precisa mediar, né? E aí, o aluno apronta, o mediador só fica batendo papo com o professor, sabe? Literalmente, o mediador ele esquece do aluno, tá? Então, é muito bom o mediador ter esse senso. E esse material, fiquem tranquilos, ele vai para vocês em slide PDF, tá bom? Dificuldade de concentração e impulsividade. Uma criança com déficit de atenção, importante, pode precisar de um profissional que possa mediar sua atenção e ensiná-lo e se autorregular no tempo com seus materiais, facilitando assim a organização da criança. Planejamento de atividades e antecipação das possíveis reações, como controle de impulsividade, eventualmente. Essas crianças, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. O mediador ele é muito importante para essas crianças, porque o mediador ele traz a criança para a terra. Oi! Vem cá. Ó, a pessoa está dando aquilo. Vamos fazer aquilo ali. Vamos tentar fazer alguma coisa que chame a sua atenção. Porque, por exemplo, eu estou falando com vocês, mas se alguma coisa me chamar a atenção aqui, eu vou parar e vou olhar. E posso ficar 10 minutos olhando para cá. Vocês vão ligar os microfones para a professora e a aula. E o despertar. Vou dar um exemplo. Hoje, na hora do café, fiz o café, comi. Acabei de fazer o café, olhei o fogão. O fogão estava sujo. Mas eu já tinha pego o pão para colocar, passar, né, manteiga, né, tudo mais. Fiz o café, olhei para o pão. Olhei para o fogão, sujo. Limpei o fogão. Depois que eu limpei o fogão, eu vi 2 ovos. Falei, vou fritar esses 2 ovos. Fritei os 2 ovos. Comi os 2 ovos. Botei no pão. Olhei pro fogão, ele estava sujo. Limpei o fogão. Sentei. Lembrei, meu Deus, e meu café? Então a gente se perde muito. Nós nos perdemos muito. Então, um profissional qualificado para isso tem que nos trazer a atenção para podermos aprender, a auto-nos regular, entende? Dificuldade no ensino fundamental 2 e médio. Nesta etapa da escola, o mediador muitas das vezes se especializa em um assunto específico, como inglês ou ciência. Ele é muitas vezes responsável por projetos especiais e pelo preparo de matérias e equipamentos específicos para determinadas disciplinas ou conteúdo. Vou ser muito sincero, é muito difícil ter mediadores no Fundamental 2 e médio, especialistas em cada matéria, até porque a escola vai ter que pagar esse mediador por tempo. Vai ter que encontrar cada mediador dentro da sua especialidade. Então, muitas das vezes a escola contrata esse mediador ajuda as crianças, e esse mediador tem que ter constante contato com os professores para se atualizar dentro do conteúdo para que a criança possa aprender, tá bom? Crianças com dificuldade na leitura. Neste caso, o mediador ajuda os estudantes a rever informações sobre os trabalhos ou relatórios. Aula de revisão de classe. Compartilha leituras para que não haja sobrecarga na tarefa. Organiza a produção da escrita, quando a dificuldade prejudica muito a expressão de seus pensamentos. Seguindo a orientação do professor da turma, busca antecipar situações oferecendo outros recursos, vídeos, fotos, experiências, para que estes não dependam exclusivamente da leitura,
criando experiências diferenciadas sobre os mais variados assuntos. Adaptações de materiais podem ser importantes também. Além disso, o mediador pode aproveitar diversas situações do cotidiano escolar para estimular as habilidades necessárias para a alfabetização. Então, um mediador, né, voltado para dificuldade, com alunos com dificuldades na leitura, ele pode trazer materiais de vídeos, fotos, músicas, trabalhar com a criança leituras dentro do conteúdo que ela gosta. Tem muitas crianças que gostam muito de Maurício de Souza. Maurício de Souza, ele tem ajudado muito as crianças, desde a educação infantil até o médio, na verdade, até o pós-doc, com tirinhas, né? Da Turma da Mônica, Mafalda, né? É muito legal isso. Então, a gente precisa ter essa conscientização de trazer materiais que sejam do gosto dos nossos alunos, tá? Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá. Uma observação muito legal, gente, que eu vi aqui agora, não há uma etapa escolar restrita que precisa de mediador, tá? Em cima uma demanda do aluno. Então, quinto ano tem que ter mediador. Não. Se aquela turma não tiver um aluno que precisa dessa demanda de mediador, ele não vai ter, tá bom? Aí nós vamos entrar na orientação familiar. Qual é o papel da família? Qual o papel da família e da escola no processo educativo e como essa parceria pode ajudar os alunos com necessidades especiais? Alguém consegue me responder? Qual é o papel da família e da escola no processo educativo e como essa parceria pode ajudar o aluno com necessidades especiais? Alguém? Vamos lá. A família e a escola devem formar uma equipe, isso é óbvio. E ambas devem seguir os mesmos princípios em relação ao aluno. Vamos lá. A família e a escola, elas precisam seguir esses princípios com os mesmos objetivos para o aluno atingir. Qual é o objetivo da família e qual é o objetivo da escola? Que o aluno aprenda. Então, juntos, a escola e a família precisam fazer com que esse aluno consiga chegar a esse objetivo. O papel dos pais é estimular o comportamento de estudantes nos filhos, mostrando interesse no que eles aprendem a ensinar a educação básica e preparar os filhos para a vida. Então, o papel do pai é fazer com que os filhos tenham um comportamento de estudante. Vamos lá, meu filho. O que você aprendeu hoje na escola? Eu aprendi multiplicação. Eu estou falando de multiplicação, né? Eu aprendi verbo. Então, qual foi o verbo que você aprendeu? O verbo amar. Você aprendeu o verbo amar? Como você aprendeu esse verbo amar? Eu aprendi assim, 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 assim. Que legal. Você aprendeu assim, assim, assim. Você me ensina? Eu pedindo para o meu filho me ensinar, ele está relembrando a matéria e também está se ensinando. É assim, 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 pai. Então vamos juntos fazer o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Vai nessa. Né? De uma forma tradicional. Com certeza uma criança com necessidade especial vai aprender o verbo de uma forma diferente. Então, o pai, ele precisa fazer com que o filho ele tenha esse estímulo de estudante e também preparar ele para uma vida lá fora. Não concentrar aquele aluno, aquele filho, como meu bebelozinho, meu bebezinho. Não. Tem que mostrar para ele como é a vida. E a escola completa isso oferecendo o conteúdo de forma educacional. Então, sim, a família e a escola têm que ser parceira. E essa parceria, como ela tem que ir? Os pais incentivando os filhos como alunos e a escola complementando com conteúdo de formação educacional e incluindo, tá bom?
Os pais são agentes indispensáveis no processo educacional dos filhos. A família é a que melhor conhece a criança, porque acompanhou desde o nascimento. E, da mesma maneira, a criança se sente mais segura, né? Estando próximo aos seus familiares. Os pais de crianças com necessidades especiais encontram diante de si um longo caminho de obstáculos na educação de seus filhos. E a participação deles nesse processo é o que determinará o avanço educacional dessas crianças. Então, é importante que o pai, né, a família, ela esteja presente nessa evolução, nesse avanço educacional da escola. Porque quando a gente fala de conhecer o nosso aluno, quem mais conhece os nossos assistidos são os pais, são a família. Fahlon, ele vai falar isso, que o meio ele influencia a criança. E o meio da criança é a família. É a família que traz os primeiros estímulos à criança. Se a criança ela gosta de Chaves, é porque alguém da família colocou Chaves para ela ver. A família conhece o curso da criança. Então, a escola, né, e quando eu falo escola, são os professores, os mediadores, os diretores, eles precisam ter uma parceria muito forte com os pais. Eles precisam fazer com que as crianças elas tenham um elo, tanto com a escola, quanto com os pais. O preconceito e a discriminação deixam os pais temorosos em colocá-los em uma escola, em deixá-los em convívio social. Isso é óbvio. Aí, atividade. O que eu preciso fazer? Eu preciso adaptar o currículo dessa criança, tá? E dentro dessa adaptação curricular... Não, gente, perdão. Eu já fui para a atividade que eu quero que vocês façam. Ai, desculpa. Como está no Word, ele pulou muito lá para baixo. Aqui. O medo dos pais de colocar os filhos, deixá-los irem para o mundo, é o preconceito. O preconceito de fazer com que seus filhos alcancem voos longos. De fazer com que seus filhos fluam como o rio. E dentro das escolas, nós temos isso. Nós vemos isso. Então, como escola, o que eu tenho que fazer? Como escola, qual é o meu papel? Como mediador, qual é o meu papel? Para primeiro conquistar a família. Eu preciso mostrar para essa família que eu sou capaz. Que essa criança não está com não está com qualquer mediador. Não está com um doido, uma doida. Eu preciso mostrar para essa família que, opa, eu sou qualificado. Não, paizinho, não, mãezinha, não, vozinha. Eu me preocupo com o seu filho e aqui ele não vai sofrer preconceito. Como a escola, ela vai fazer isso. E aí eu deixo uma atividade para vocês. A atividade que eu deixei aqui, ela não é para essa aula. Eu vou escrever aqui no chat, porque depois eu posso botar no grupo. Só um minutinho. Vou dar uma pausa aqui.
Vamos lá, gente. Olha que legal. Como falamos de inclusão, o papel do mediador, tá? E como falando de inclusão, o papel do mediador e orientação familiar, gostaria que vocês fizessem uma apresentação na próxima aula, dia 1º/4, falando de como seria sua apresentação para o aluno e sua família como mediador escolar, como estamos falando aqui. Prepare uma mini aula de apresentação. Preciso que me fale um nome fictício do aluno, sua necessidade, né, sua necessidade especial, sua série e sua idade. Boa sorte. Então, eu preciso ver, tá, como vocês estariam dentro de uma sala de aula. Bom, é o primeiro dia, né? E como vocês se apresentariam para esse aluno, para essa família? Como vocês iriam acalentar o coração desse pai que o filho já passou por preconceito por ter uma necessidade especial? Como você conquistaria esse aluno tentando entrar no mundo dele? E é o tema da nossa aula de hoje, né? Como você traria o conteúdo adaptado para essa criança? Eu vou adorar assistir. E você, aluno, que está assistindo online, eu preciso que você mande esse vídeo para o meu WhatsApp, tá bom? Eu preciso que você crie essa turma fictícia, essa família fictícia e me envie pelo WhatsApp, tá bom? Ou pelo grupo ou pelo privado. Você pode mandar pelo WhatsApp do IAP ou pelo meu WhatsApp pessoal, tá bom? Não esqueçam de fazer isso não, porque ajuda muito a gente entender como vocês estão desenvolvendo as nossas aulas, tá bom? Não esqueçam. Então, gente, olha só. Hoje nós falamos, né, sobre o que é inclusão, o que é o mediador escolar, qual é o papel dele e como essa orientação familiar, como a família se adapta à escola. Olha que legal. Um tema muito legal, um tema muito top, um tema que faz com que a gente possa refletir, um tema que faz com que a gente possa entender os nossos assistidos, a escola e a família. Então, eu gostaria que vocês interagissem comigo em relação a isso, tá bom? Bom, esse é o conteúdo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. A nossa aula, ela pode terminar 1 hora ou antes de 1, tá bom? E eu sou muito prático em relação aos conteúdos que trago. Eu acho que é de suma importância, né, trazer o conteúdo. Eu espero que vocês não tenham dúvidas e caso tenha, podem me chamar no WhatsApp ou no grupo. Dúvidas, eu prefiro que vocês tirem no grupo, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, como foi daqui da aluna em relação à pergunta dela, né, sobre a conexão com o professor, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês gostem. Fiquem tranquilos que essa aula está gravada, tá bom? Ela vai ficar gravada na nossa plataforma. Então, se você quiser rever, é só você se cadastrar e colocar lá no grupo. Eu me cadastrei. E aí a Fátima vai colocar vocês dentro da plataforma. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Seguem a gente lá no Instagram, que é o @iapeeducacional. Assistindo a aula, grava, bota lá no Instagram para a gente compartilhar, né, para as outras pessoas verem que vocês estão sendo alunos do IAP Educacional. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de cada um, tá bom? Beijo, tchau, tchau.